Olá! Bem-vindos ao canal Curiosando TV. No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, o Apartheid. Uma política de segregação racial adotada pelo governo da África do Sul por quase meio século. Convidamos vocês a conhecerem mais sobre essa triste página da história da humanidade e descobrir como o país se recuperou desse período conturbado. Então, não perca tempo e vamos curiosar juntos. O Apartheid foi um sistema de segregação racial implementado pelo governo da África do Sul entre 1948 e 1994. A palavra Apartheid vem do Afrikaner, língua falada pelos colonos brancos da África do Sul, e significa separação. O sistema foi baseado em uma série de leis que discriminavam a população negra, colocando-a em desvantagem em relação aos brancos em todas as áreas da vida, incluindo política, educação, moradia e trabalho. A segregação era tão extrema que os negros eram obrigados a usar banheiros e bebedouros separados dos brancos e até mesmo a sentar em seções separadas dos cinemas e ônibus. O Apartheid foi um legado do período colonial da África do Sul, que começou com a chegada dos holandeses em 1652 e se intensificou com a chegada dos britânicos em 1806. A política colonial criou uma sociedade racialmente dividida, com os brancos controlando a economia e a política, enquanto a maioria negra foi relegada a trabalhos braçais e privada de direitos políticos e sociais. A luta contra o Apartheid começou na década de 1950, liderada por Nelson Mandela e outros líderes do Congresso Nacional Africano. A resistência contra a discriminação racial levou a uma série de manifestações, greves e conflitos violentos, o que levou o governo a responder com força cada vez maior. Em 1960, o Congresso Nacional Africano foi proibido e seus líderes, incluindo Mandela, foram presos e sentenciados à prisão perpétua. A luta contra o Apartheid continuou, com sanções internacionais cada vez mais rígidas e um crescente movimento global pela liberdade da África do Sul. O fim do Apartheid veio em 1990, quando o governo sul-africano libertou Mandela da prisão e legalizou o Congresso Nacional Africano. Em 1994, a África do Sul realizou suas primeiras eleições democráticas, com Mandela sendo eleito presidente. O Apartheid foi oficialmente abolido, mas a África do Sul ainda enfrenta muitos desafios decorrentes de décadas de discriminação racial. O Apartheid é um exemplo sombrio do poder destrutivo do racismo e da discriminação. Embora tenha sido oficialmente abolido, o legado do Apartheid ainda é sentido em toda a África do Sul e serve como um lembrete da importância de lutar pela justiça e igualdade para todos. Os efeitos do Apartheid ainda são sentidos na África do Sul moderna, apesar de ter sido abolido há mais de 2 décadas. A segregação racial deixou um legado de pobreza, desigualdade e falta de acesso a oportunidades econômicas para a maioria negra do país. A desigualdade econômica e a discriminação continuam a ser uma realidade para muitos sul-africanos negros. A questão da terra também continua a ser um problema importante, já que grande parte das terras ainda é de propriedade dos brancos, apesar dos esforços do governo para redistribuir a terra. O acesso à terra é um aspecto crítico para a economia da África do Sul, mas a concentração de terra nas mãos de uma minoria branca tem sido um impedimento para o desenvolvimento da maioria negra. A África do Sul também enfrenta desafios em relação à reconciliação nacional e à construção de uma identidade nacional compartilhada. O legado do Apartheid deixou cicatrizes profundas na sociedade sul-africana e muitas pessoas ainda lutam com as consequências psicológicas e emocionais do racismo e da violência do passado. No entanto, a África do Sul tem feito progressos significativos na luta contra a desigualdade racial desde o fim do Apartheid. A Constituição da África do Sul, adotada em 1996, é uma das mais progressistas do mundo em relação aos direitos humanos e à igualdade. O governo sul-africano também tem feito esforços para implementar políticas e programas que buscam abordar as desigualdades econômicas e sociais decorrentes do Apartheid. Em resumo, os efeitos do Apartheid ainda são sentidos na África do Sul moderna, mas o país tem feito progressos significativos na luta contra a desigualdade e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Nelson Mandela é considerado uma das figuras mais importantes da história da África do Sul e do mundo. Ele liderou a luta contra o apartheid e dedicou sua vida à causa da justiça social e da igualdade. Mandela foi um defensor da não-violência, mas também reconheceu que a luta contra o apartheid exigia resistência ativa. Ele foi preso por 27 anos por suas atividades políticas, mas nunca desistiu de sua luta pela igualdade e pelos direitos humanos. Após sua libertação em 1990, Mandela tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994, liderando o país em um momento crítico de transição após o fim do apartheid. Ele trabalhou para promover a reconciliação nacional e para construir uma África do Sul mais justa e igualitária. O papel de Mandela na luta contra o apartheid e sua liderança na construção de uma África do Sul mais justa e igualitária o tornaram uma figura icônica e inspiradora em todo o mundo. Sua vida e legado servem como exemplo para aqueles que lutam pela justiça social e pela igualdade em todo o mundo. Espero que este vídeo tenha sido informativo e esclarecedor sobre o apartheid e seu impacto na África do Sul. A luta contra a discriminação racial e pela igualdade é uma causa importante que requer a nossa atenção contínua. Através da educação e do diálogo, podemos trabalhar juntos para construir um mundo mais justo e igualitário para todos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo interessante. Obrigado por assistir e até a próxima!